Lá, senhores, uma vez corrigida a avaliação, espero que vocês façam ali as correções necessárias na avaliação de vocês. Me enviem por desencargo de consciência tudo aquilo que vocês erraram. Mandem para mim, né? Mandei ali, eu abri um link dentro do AVA para que vocês, logo abaixo ali do gabarito e das duas últimas aulas, que é a respeito da correção da prova, eu abri um link para que vocês enviassem para minha correção. Isso vai estar gerando um ponto extra para quem me enviar, ok? Então a gente vai começar a aula de hoje, propriamente dita, né? Sem contar a correção da aula. Isso aqui é o próximo conteúdo que vai estar na segunda avaliação de vocês. O primeiro conteúdo que vai estar na segunda avaliação de vocês, que é a respeito de chaves e seccionamento. Certo? Circuitos chaveados nada mais são do que circuitos de corrente contínua ou alternada. No nosso caso, a gente está trabalhando com o conceito de corrente somente contínua, e que eles possuem um dispositivo diferente no meio do circuito ou em vários pontos de circuito, que ele corta, né, praticamente corta literalmente a corrente que passa naquele ponto onde a chave está instalada. Esse dispositivo a gente chama sempre de chave, e ela, naturalmente, basicamente ela tem duas posições. Podem haver mais posições, mas basicamente ela tem duas posições. Então, a chave a gente vai representar no circuito como um dispositivo desse tipo aqui. É como se fosse uma quebra no circuito mesmo. E sempre que ele estiver nessa posição aqui, ó, em que existe um espaço que desconecta o circuito, a gente vai dizer que a chave está aberta. Ou seja, sempre que a chave estiver aberta, eu não tenho corrente. Então, sempre que eu tiver uma chave, um dispositivo desse tipo aqui, insere com algum tipo de circuito, né? Tudo aquilo que estiver à frente da chave não vai mais receber corrente. Ok? Então, quando a chave é aberta, a corrente que passa sobre ela é igual a zero. Beleza? Gostaria que vocês copiassem isso no caderno, tanto esse circuito quanto essas definições, para que a gente pudesse estar trabalhando depois, na hora que a gente voltar à sala de aula, vocês terem no caderno e não somente a videoaula, ok? O segundo estado dessa chave, então, ela é quando ela se encontra fechada. Então, sempre que esse dispositivo ele tiver com a chave fechada, ou seja, quando os pontinhos estiverem sendo ligados diretamente, significa que existe uma corrente ali. Ou seja, essa corrente, quando a chave é fechada, ela é diferente de zero. Então, chave aberta eu não tenho corrente, chave fechada eu tenho passagem de corrente. Alguns exemplos de uso de chave, propriamente dito na elétrica e na eletrônica, são interruptores, né, para aplicações mais residenciais, botões para aplicações de eletrônica, botões mini chaves, né, aquilo que corta corrente. O próprio botão de on e off dos equipamentos, ele é um corta-corrente, é uma chave de seccionamento. É ele que libera ou não corrente para dentro do equipamento e faz ele funcionar. Disjuntores, que são circuitos de proteção que naturalmente estão fechados. E quando tem uma corrente muito alta, ele abre o circuito para que aquela corrente não passe mais. Determinada corrente, obviamente, né? Fotocélulas, que são circuitos naturalmente abertos, e quando determinada luminosidade eu fecho o circuito para que ele ligue. Então é um exemplo de chave de seccionamento também. Timers, quando ele exerce um determinado tempo que eu desejo, ou um contador, ele abre ou fecha o circuito de acordo com aquilo que eu quero. Vocês vão estudar bastante isso em automação com o professor Anderson. Já devem estar estudando alguma coisa de transistor e diodo com ele. O diodo ele nada mais deixa ser que uma chave. Quando você tem 0,7 volts acima disso, ele como se abrisse, fechasse o circuito e conduzisse corrente, certo? Para um lado, né? Para o outro lado ele é uma chave geralmente sempre aberta.
E também qualquer tipo de dispositivo que corte corrente, né? O pessoal que gosta de carro aí, geralmente eles chamam isso, né? Bota um corta-corrente ali para que no chaveamento do arranque ele não libere corrente para ignição e isso evita o carro de ser roubado, enfim. Existem N aplicações para esse tipo de circuito, beleza? Então, o que acontece? A gente vai começar um estudo que é exatamente aplicar tudo aquilo que a gente já viu em circuitos elétricos com a utilização de chaves. Porque a chave ela serve para seccionar o meu circuito. Ele serve para dizer o que deve funcionar e o que não deve. O que acontece quando eu bato aquela chavezinha e quando ela está aberta. Beleza? Nesse caso aqui, que é um caso clássico para a gente entender como que funciona o uso de chave, né? Nessa situação, a chave ela está normalmente aberta, ou seja, eu vou sempre utilizar o S para definir o que é uma chave, tá? Que vem do inglês switch, de selecionar. Então, eu tenho aqui um circuitinho com uma fonte de tensão, uma resistência, e naturalmente, se essa chave ela está aberta, significa que eu não estou gerando corrente para esse circuito aqui, ou seja, a corrente, a fonte de tensão ela tenta injetar corrente para a resistência, mas a chave ela está impedindo que essa corrente entre aqui. Então a corrente nesse caso aqui, ela não existe. Eu não tenho corrente aqui, certo? Em outra situação, se essa chave aqui, se essa chave ela for fechada, aí então, se eu fecho essa chave aqui, de forma que ela vai entrar nessa posição aqui, ó, aí sim a corrente ela começa a ser conduzida. E aí sim eu vou ter uma corrente circulando da fonte de tensão, vai passar pelo resistor inteiro. Ou seja, eu só tenho potência, eu só gero potência aqui nesse caso, se a resistência estiver conectada na fonte, né, através dessa chave. Se a chave estiver aberta, eu não tenho potência na resistência e também não tenho potência gerada pela tensão nesse caso. É como se eu apenas tivesse a bateria com os dois fios, mas não estaria ligado em nada. Eu não colocaria nenhum ligado para fornecer potência para o meu circuito. Beleza? Vamos trabalhar com algumas questões então. Vamos pegar aqui um circuito. Aqui chave. Por exemplo, aqui, nesse circuito aqui, a gente tem uma fonte de tensão. Nós temos duas resistências, mas uma delas está conectada com uma chave mesmo. Significa que no momento em que eu ligar essa bateria aqui, a única coisa que eu vou ver desse circuito, a única coisa que a fonte vai estar conectada, é essa parte do circuito aqui. Certo? Ou seja, a corrente, como aquilo não tem corrente passando, ela vai entrar aqui. Certo? Esse nó, ele está conectado lá, mas ele não passa corrente para esse lado. Então, toda a corrente ela vai estar circulando nesse ponto aqui. Isso faz com que a resistência RS ela fique fora do circuito. Podendo eu representar esse circuito sem a chave, apenas com a fonte de tensão e essa resistência. Quando eu faço essa chave funcionar, ou seja, em outras palavras, quando essa chave ela liga, eu fecho esse botão ou fecho esse contato aqui, a partir desse momento eu vou ter uma corrente total saindo da fonte, né? Que nesse ponto aqui vai se dividir em duas correntes, parte para o resistor R e parte para o resistor RS, ou seja, a resistência S ela passa a fazer parte do circuito a partir do momento em que a chave fecha, bate o contato e a corrente ela começa a conduzir. Se a gente fosse dar nome aos bois aqui,
Vamos fazer uma seguinte questão aqui, ó. Vamos dar nome aos bois. Vamos dizer que essa fonte aqui ela possui 10 volts. Esse resistor aqui de 100 ohms. E esse resistor aqui de 100 ohms também. Vamos lá. Olha que interessante que acontece aqui. Vamos começar por uma questão bem simples. Quando S está na posição fechada, eu vou botar aqui off. Desculpa, fechada não, aberta, que é quando a chave está desligada, ela está aberta, certo? Então, quando essa é off, a resistência equivalente desse cara aqui é apenas onde a corrente consegue passar. Então, eu tenho a tensão, que gera uma corrente, e ela vai passar somente nesse circuito aqui enquanto a chave estiver aberta. Então, a resistência equivalente ela é 100 ohms. Logo, a corrente total que sai da fonte, né? A corrente total que sai da fonte é tensão é igual a resistência vezes corrente, então a corrente é tensão dividido por resistência. É 10 dividido por 100, que é a resistência equivalente. Então, eu vou chegar que a corrente é 0,1 ampere. Beleza? Agora, assim que eu bato essa chave aqui, fecha o circuito e começa a ser conduzida uma corrente para cá. A resistência equivalente ela não é mais 100 ohms, porque agora tem duas resistências em paralelo depois que eu bati a chave. Então, o que vai acontecer? 100 ohms em paralelo com 100 ohms, eu vou ter um novo circuito equivalente com uma resistência em série, que é o paralelo dessas duas, que é 50 ohms. Logo agora na situação com a chave ligada, ou seja, fechada, a resistência equivalente agora é 50 ohms, nesse caso. E a corrente elétrica mudou também. Eu mantenho os 10 volts aqui, mas agora a minha resistência é 50. 10 dividido para 50, a minha corrente vai para 0,2 amperes, ou seja, a corrente dobrou. Então veja o quanto é relevante estudar seccionamento em circuitos, porque isso pode fazer toda a diferença dentro do circuito elétrico, dentro de eletrônica, né? Eu posso utilizar, por exemplo, o seccionamento para aumentar a corrente, dependendo daquilo que eu quero, tá certo? Os transistores que vocês estão utilizando em eletrônica com o professor Anderson, nada mais é que o ganho de corrente por um seccionamento, por um amplificador, que é o transistor. Então ele se mantém na chave fechada. Quando ele admite um determinado nível de tensão entre base e coletor, ele abre o circuito e aí libera a corrente para você, para a carga que vocês desejam alimentar. Beleza? No próximo vídeo a gente vai fazer um exemplo um pouquinho mais complexo e depois eu vou deixar uma lista de exercícios para que vocês possam fazer em casa. E hoje vocês têm a lista de exercícios para fazer, vocês têm mais a correção da prova para me entregar. Beleza? Abraço, gente.